Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Porto Alegre, segunda-feira, 3 de agosto. Começa agora o programa Palavra de Professor, uma produção da Durgues Sindical para a rádio da Universidade 1080 AM. Eu sou a jornalista Simone Ramos. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da Universidade em maio de 2025. Na edição desta segunda-feira, 3 de agosto, nós vamos falar sobre os clubes sociais negros e sua importância na socialização e resistência ao racismo estrutural. Nosso entrevistado é o professor da Fabico URGS, Heráclito Pereira. Ele coordena a área de Memória e Patrimônio da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e também é pesquisador e museólogo. Olá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Simone. É uma alegria estar aqui com vocês na Durgues, esse sindicato que eu também sou associado, como docente, e poder, com você conversar um pouco sobre esse universo de pesquisa que nos é muito caro, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas negras, que é o universo das sociabilidades negras, os nossos clubes sociais negros brasileiros, ou como agora a gente tem, uma dimensão maior, os clubes sociais negros da diáspora africana, já que eles têm, nos dado evidências de pesquisas que apontam seu surgimento também em diversos países da América Latina. É um tema bem legal. E esses clubes negros, eles surgiram no período pós-abolição como contrapartida à exclusão dos clubes sociais brancos, que até então, não era permitida a entrada de negros e negras nos clubes. E o que te inspirou, professor, a pesquisar este tema? Bom, na verdade, o que nós temos de registros históricos, e de pesquisa apontam já o surgimento de algumas sociedades num período pré-abolicionista, que é o caso aqui em Porto Alegre do Clube Social Negro mais antigo do país, que se tem registro, que é a Sociedade Floresta Aurora, que é de 1872, então já mais de 10 anos antes, do período da abolição. Então, um movimento que surge ainda, num contexto de escravização, onde escravos se mobilizam e criam, então, uma sociedade cultural beneficente, com o intuito de garantir dignidade, sepultamentos dignos, comprar cartas de alforria, garantir amparo a órfãos, a viúvas, de escravizados naquele contexto de escravidão. E, evidentemente, eles dão régua e compasso, servem de massapê, de incentivo para outras sociedades que vão surgindo com maior fervor, com maior... em maior quantidade, em maior proporção, já no período do pós-abolição. É nesse período de pós-abolição que surgem em larga escala, aí se espalhando, não só pelo Rio Grande do Sul, que é onde a gente tem aí pesquisadores e pesquisadoras apontando a existência, de mais de 60 clubes, A gente acredita, enquanto pesquisadores, que podem chegar a 100, cento e tantos clubes, porque muitos acabam sucumbindo com o processo, todo de apagamento, acabam caindo em decadência, a falta de incentivo, a falta de política pública que garanta a sua preservação, mas a gente acredita que houve momentos em que puderam existir mais de 100 clubes em todo o estado do Rio Grande do Sul. E, evidentemente, por outros estados, como Santa Catarina, que é o estado de onde eu venho, onde eu nasci, onde eu cresci e onde eu pesquiso, clubes sociais negros há mais de 15 anos. E depois São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, E, mais na atualidade, a gente tem tido notícias de clubes que foram surgindo no Uruguai, nosso país vizinho, e em outros países como Argentina, Chile e inclusive iniciativas de sociabilidade na América do Norte, Então, hoje nós temos uma compreensão mais ampla, mais densa desse universo, de que os clubes eles fazem parte de uma diáspora africana que povoa as Américas, E falando até em Santa Catarina, é bem curioso, assim. Muitas pessoas falam que lá
o racismo predomina muito. E para você, assim, comenta um pouco para nós, professor, sobre essa realidade enquanto homem negro e que nasceu em Santa Catarina. Bom, retomando um pouquinho a pergunta anterior, então meu entusiasmo ele surge justamente daí, né? O meu interesse em pesquisar clubes sociais negros, ele surge ainda num contexto de estudante de museologia, né? Quando eu estudava museologia em Santa Catarina, eu sou um museólogo que fui forjado num campo que nós denominamos na museologia como um campo de pesquisa da museologia social. Né, uma vertente da museologia dita tradicional que, né, se desencadeia pelo mundo lá a partir dos anos 60, mas que ganha maior projeção a partir dos anos 80. E o Estado brasileiro é palco de muitas iniciativas que vão forjar uma museologia mundial nesse campo, de pensar o compromisso social, o papel social da museologia. Então, vão surgindo museus de cunho comunitário, museus de periferia, né, museus de percurso, museus de território, ecomuseus. E, então, naquela época, só haviam formações deste gênero do México para cima, porque o México tem um diferencial em relação ao Brasil nesse campo, que o México ele se autolegitima enquanto campo político de tensão cultural, né, e de busca de preservação das suas memórias comunitárias. Então, a União Mundial de Oaxaca, no México, que é uma união de museus comunitários, ela então começa, junto com os seus pesquisadores, oferecer os tageres, né, as formações, as capacitações para facilitadores de museus comunitários. Então eu vou para o Rio de Janeiro, né, e fico lá uma temporada de 15 a 20 dias aproximadamente, no ano de 2009, e lá eu conheço pesquisadoras de clubes negros no Rio Grande do Sul e em São Paulo, que era a professora Giane Vargas, que é uma amiga de longa data, colega de pesquisas, e a Joana Prudêncio, que era uma profissional da área do serviço social e também uma militante do campo dos clubes negros, porque é uma sócia de um dos clubes mais importantes do estado de São Paulo. E naquela época elas buscavam essa formação para mediar, né, processos de preservação de memória comunitária dentro dos clubes sociais negros dos seus respectivos estados. Então, a partir daí, né, eu chamo isso de árvore do lembramento, né, já que a gente tem todo esse imaginário do esquecimento que nos foi imposto num período de diáspora forçada, né, por conta da escravidão. E essa árvore de lembramento me fez repensar o campo de memórias tão rico da população negra da Serra Catarinense, que, diferentemente da Serra Gaúcha, não sofre, né, um processo de colonização pela força do imigrantismo euro-branco, né, como foi na Serra Gaúcha. O incentivo ao imigrantismo euro-branco não ocorre para a região serrana de Santa Catarina. Então, lá existiu um núcleo mais preservado de população negra e indígena, né, ou afro-indígena, como a gente tem essa compreensão hoje. E é a partir, então, desse conhecimento que eu tenho do campo de pesquisa dessas duas colegas pesquisadoras que eu conheço em 2009, que eu começo a olhar para o que havia, né, de instituições clubistas no estado de Santa Catarina e vou chegando nos espaços clubistas ainda abertos até os dias de hoje. Acompanhe o intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. Universidades federais oferecem serviços gratuitos à população. O Ministério da Educação divulgou em seu site alguns dos diversos serviços gratuitos oferecidos em todo o país por universidades federais. O Ministério destaca que as universidades, além de serem responsáveis por formar profissionais e produzir pesquisa, têm como um de seus pilares a extensão, uma prática que tem como objetivo devolver à sociedade o conhecimento produzido sob a forma de serviços diretos para a população. São serviços variados como atendimentos em psicologia, odontologia, exames, assistência legal, apoio para preenchimento de imposto de renda, hospitais veterinários que oferecem vacinas, exames e cirurgias, além de cursos de arte, idiomas,
cultura, tecnologia, atividades físicas, entre outras. O Palavra de Professor desta segunda-feira, 3 de agosto, destaca a atuação dos clubes sociais negros e sua importância na socialização e resistência ao racismo estrutural. Nosso entrevistado é o professor da Fabico URGS, Heráclito Pereira, pesquisador e museólogo. Professor, como foi a sua trajetória pesquisando os clubes sociais negros? Então eu começo a pesquisar primeiramente o universo de Lages, que é a maior cidade em extensão territorial do estado de Santa Catarina e que tem um clube centenário, que é o Centro Cívico Cruz e Souza, de 1918, e que é tema das minhas pesquisas desde o mestrado. A partir dele, então, eu faço a dissertação e vou chegando em outras instituições que alguns pesquisadores já apontavam em trabalhos, de TCC, algumas dissertações sobre territorialidade, alguns artigos científicos, mas havia uma lacuna de pesquisa em relação a esses clubes, que era o viés da educação. E aí, então, lá no doutorado, eu chego para pesquisar outras instituições e robustecer o campo de pesquisa. Então, aí eu vou para Itajaí e vou para Criciúma também, que tem clubes próximos dos seus centenários de existência também, em funcionamento, e que vão trazendo essa dinâmica de organização social, política, educativa para a população negra. E aí é onde eu vou constatar, esse diferencial que eu chamo de um racismo segregador no meu estado, porque para além da problemática toda histórica, estrutural, institucional do racismo, que se perpetua ao longo dos nossos dias e dos nossos tempos no Estado brasileiro, que é o que nós conhecemos como racismo à brasileira, no Estado de Santa Catarina eu costumo dizer que ele é mais efetivo, mais eficaz. Por quê? Porque, primeiro, o Estado ele é o Estado brasileiro que tem o menor contingente populacional de população negra, E, evidentemente, a partir daí se criou um imaginário, também incentivado num processo do imigrantismo euro-branco, de que não existem negros no Estado. Então, e isso se criou dentro de um imaginário de que é mostrado na produção acadêmica, que é mostrado na arquitetura, que é mostrado na preservação das memórias e que é mostrado nas agências de turismo, Então aí se criou um imaginário e se vendeu uma imagem, turística de que lá é um estado chamado Santa e Branca Catarina, e que aí na tese eu vou desconstruir, essa nomenclatura, chamando então a introdução de Santa África Catarina, para evidenciar essa presença e essa memória, que vai estar refletida na produção educacional, na classe trabalhadora, na arquitetura, nos modos de fazer do Estado. E essas instituições culturais e também os museus, eles são uma forma de combater esse silenciamento da cultura negra na história do nosso país, professor. Certamente, com toda certeza, tanto os clubes quanto os museus são equipamentos, que contribuem de maneira muito significativa, em larga escala, para a salvaguarda dessas memórias, a preservação dessas memórias, e ao mesmo tempo contribuem, para dirimir as mazelas, históricas que o racismo, deixou na nossa sociedade e muitas vezes, reacende. Eu costumo dizer que o racismo é a cesta do meio-dia, É aquela cestinha que dorme ali 20 minutos e se a gente dormir junto com ele reforça, o seu... ele recobra as suas forças, e ele vem ainda mais forte. Então, se a gente dormir junto com ele naquela cesta de meio-dia, nesse cochilo precioso, que nos fortalece, da mesma forma que a gente se fortalece dormindo um pouquinho,
O racismo, eu digo que ele tá ali, né, introjetado socialmente, e ele tira esse cochilo. E se a gente vacilar, né, ele vem ainda mais forte, né, porque ele se perpetua dentro das ações cotidianas do Estado, que ainda não se reconhece como racista, né? E aí, quando eu digo Estado, é a nação brasileira. É o Estado brasileiro que tem uma dificuldade muito grande ainda, né, na contemporaneidade, nos dias atuais, né, ainda perpetuou, da mesma forma que perpetuou o racismo, ele perpetuou uma dificuldade, né, de se reconhecer como um Estado racista, e que precisa criar medidas de compensação, né, e que vão dirimir essas mazelas, né, e combater fortemente. Então, diante disso tudo, os museus e os clubes sociais negros, muito mais que os museus, os clubes, né? Porque os clubes são criados com essa perspectiva de beneficência, de acolhimento, mas a partir desse movimento, eles vão se constituindo como agentes de combate, né? Então, eu vou chamar eles de agentes do movimento negro educador, que é o conceito cunhado pela professora Nilma Lino Gomes, que é o quê? Aquele movimento negro que educa a si próprio, educa a sua comunidade e, ao mesmo tempo, educa o Estado brasileiro. Porque esses clubes, eles batem há anos na porta do Estado brasileiro, pedindo medidas, né, de reparação e de combate ao racismo. Um espaço também que se discute política, se discute cultura, e nós estávamos conversando antes que eu também venho de uma família que frequentava os clubes sociais negros, e tem toda uma história que vai passando de gerações, que é a Sociedade Cultural Castro Alves em Canoas, e o pessoal também frequentava a Sociedade Floresta Aurora. Mas o que eu vejo lá, eles participavam muito, faziam muitas atividades com o teatro, abordando, né, os poetas abolicionistas, e era uma forma também de resistir ao racismo, mas via também que tinha pouco incentivo do Estado e também muita dificuldade de preservar a memória, porque os clubes, assim, é uma memória que vai se perdendo, porque as pessoas vão passando de gerações, mas muitos não cuidam daquele patrimônio ali, cuidam, mas às vezes não tem essa condição de fazer um arquivo, uma memória. Esse é o grande desafio da contemporaneidade para nós, que somos profissionais da área e que somos pesquisadores de clubes, né, Simone? Nós vemos cada vez mais um desejo grande nas instituições clubistas de preservação dos seus espaços de memória. O que acontece é que realmente, né, a depender da data, do período, né, muitas memórias elas vão sucumbindo no sentido literal, né, da palavra, porque vão se perdendo a ponto de que, na tentativa de guarda, porque isso é importante dizer, né, existe uma força muito significativa dentro dos clubes negros, que são as grandes responsáveis pela preservação de memória, que são as mulheres, né? Sem as mulheres, os clubes sociais, sem as mulheres negras, sem o papel delas de guardiãs de memória, que é assim que elas se auto-reconhecem, e eu também as identifico como grandes guardiãs da memória clubista, os clubes perdem muito mais rápido as suas memórias, né? Porque são essas mulheres, na sua grande maioria, mães, professoras, né, que têm esse compromisso não só com a educação escolar, mas também com a educação política dos associados, principalmente das crianças, e com a memória institucional, né? Então são elas que criam ao longo da história estratégias de preservação dessa memória, criando seus espaços na secretaria do clube, guardando seus álbuns de fotos, né, guardando seus livros de ata, mas que evidentemente, dada ao descaso que se tem em nível de sociedade, né, a falta de incentivo, muitas vezes a falta de uma sede própria, né, porque evidentemente os clubes sociais negros, eles também tiveram muita dificuldade de garantir os seus espaços territoriais, né? A briga, que na verdade a briga ela se dá geralmente com o poder público. Por quê? Porque o poder público acata
decisões da branquitude, né, em detrimento do direito da negritude. Então, historicamente, o que a gente vê no histórico dos clubes, né, na trajetória dos clubes? Clubes que funcionavam no centro da cidade sendo, né, alijados daquele convívio social central, sendo empurrados para a periferia. Bom, aqui a gente tem um exemplo muito nítido, né? O Floresta Aurora funcionava no centro de Porto Alegre e hoje onde ele está, né? Lá no Belém. Então, há um exercício, há uma ausência de vontade política, eu diria, no sentido das instituições governamentais, né? No sentido de garantir que aquele território permaneça, que aquele território negro permaneça onde está. Acompanhe o intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. Redes de ensino podem acessar materiais de educação fiscal. Secretarias estaduais e municipais de educação interessadas em utilizar conteúdos sobre educação fiscal em disciplinas eletivas, projetos pedagógicos e ações de educação integral podem acessar os materiais didáticos do projeto Educação Fiscal, Cidadania e Controle Social nas Escolas, disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Os materiais abordam temas relacionados à educação fiscal, ao orçamento público, à transparência e ao controle social, com conteúdos elaborados para diferentes etapas da educação básica. Acesse www.gov.br/FNDE. Clubes sociais negros e sua importância na socialização e no combate ao racismo estrutural. É o tema do Palavra de Professor desta segunda-feira, 3 de agosto. Nosso entrevistado é o professor da Fabico URGS, Heráclito Pereira, pesquisador e museólogo. Um dos impasses dos clubes sociais negros ainda é garantir os seus territórios. Mesmo quando os clubes eles são detentores do seu território, né, e a gente sabe o quanto custa, né, para a comunidade negra garantir a posse de um território e construir uma sede própria. Muitas vezes tirando dinheiro do seu bolso. Muitas vezes tirando do seu bolso. E a dificuldade também de ter um associado que realmente honra com as mensalidades não é nada fácil. Não é nada fácil. Já é um exemplo. Então, o que acontece? Os que hoje ainda mantêm suas sedes sofrem uma pressão danada, né, da especulação imobiliária, que só tem poder maior porque, né, as gestões governamentais de administração pública são coniventes com essa ideia de progresso, né, verticalizado. Então, por exemplo, os clubes de Lages e Criciúma sofrem grande pressão da especulação imobiliária, porque ambos estão em região central, ambos são proprietários do seu território, que é um território significativo, e das suas sedes, que foram construídas tijolo a tijolo, com a mão dos homens, que não eram engenheiros de formação, não eram, né, arquitetos de formação, mas eram grandes mestres de obras que tinham, né, a técnica da construção, que eu digo que é a tecnologia ancestral africana de construção, né? E aí, evidentemente, como a mão de obra era muito cara, né, depois até se chamava um engenheiro ou um arquiteto quando se podia para olhar a planta, mas quem erguia essa sede eram os homens e as mulheres. Né? As mulheres jovens batiam massa, né? As outras traziam tijolos, os jovens se organizavam em pequenos grupos que já eu chamo de uma prévia do que se consolidou como movimento negro, né, unificado, porque essas instituições, se a gente para analisar, né, os depoimentos das mulheres, elas vão dizer, né, a gente estudava, né, havia um compromisso muito sério da comunidade negra e uma preocupação muito grande em garantir que os nossos seguissem estudando, né? Já que os mais velhos tinham sido privados dos bancos escolares. E o que acontecia? A gente saía da aula e ia lá carregar massa, bater massa,
né? Alcançar o tijolo pro pai, pro avô, pro tio, porque todo mundo é tio, né? Na comunidade, né? O vizinho, o compadre, o padrinho que estão lá edificando, e os jovens estão lá batendo massa, fazendo a matinê de domingo para arrecadar fundos e aplicar, investir nas paredes. Eu penso que até hoje ainda é esse até formato. Hoje é esse formato. Sociedade colaborativo, né? Colaborativo. Então, existe muitas vezes uma ideia de uma memória que vai sendo perdida em muitos casos pela falta de investimento, evidentemente, ou pela falta de um espaço um pouco mais seguro de guarda, né? Porque quando as sociedades se desfazem, né, se salva o que é possível. Da mesma forma que a gente salvou o que foi possível dentro de um tumbeiro, né? Então, muitas vezes na tentativa de guarda, também se perde, porque o livro fica com aquela gestão, aí depois a nova gestão não vai buscar. Os clubes, eles têm, às vezes, uma dificuldade de uma continuidade, né? Às vezes eles têm os hiatos que beira a decadência, e aí vem as mulheres novamente, vão lá e dão o seu jeito de reerguer a sociedade, né? Mas existem várias situações, né? E cada caso é um caso. Nós temos desde a sociedade que sucumbiu e o que foi possível salvar foi salvo, né? Literalmente salvo, porque foi resgatado de poças de lama, como é o caso do Clube de Santa Maria, que hoje é museu comunitário, né? Ele havia na época caído o teto, e quando os pesquisadores entram, eles encontram, né, carteirinhas, livros, atas, todos boiando assim na lama, e são literalmente resgatados daquela situação, né? E depois começa todo o empenho da comunidade na retomada do espaço, até os clubes, né, que ainda, né, lutam dentro da ótica judicial, política, administrativa, para sanar dívidas homéricas, né, de impostos, porque às vezes, né, a comunidade não tem condição de se manter ali, os impostos vão acumulando, e chega a ponto, às vezes, de, numa tentativa de salvar o que resta da sociedade, eles arrendam aquela sede para outra instituição, que muitas vezes não é uma instituição liderada por pessoas negras. Professor, então, esse assunto é maravilhoso, realmente rende muitos programas. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Bom, dizer que é sempre uma alegria, né, falar desses clubes sociais negros, esses legítimos territórios de luta, resistência, espaços políticos, né, que foram forjados pelas mãos e pernas e braços, né, de tantos homens e mulheres que nos antecedem e, portanto, que seguem aí na luta, né, principalmente, novamente, as mulheres que são as grandes lideranças clubistas, né? Obrigada, professor Heráclito. E agora vamos à dica cultural com a jornalista Annelise Cáceres. A Casa de Cultura Mário Quintana preparou uma programação especial para celebrar os 120 anos de nascimento do poeta. Entre julho e agosto, o público poderá participar de exposições, intervenções artísticas e outras ações culturais, todas com entrada gratuita, inspiradas na obra e no legado de Mário Quintana. Um dos destaques é a renovação das exposições de longa duração dedicadas ao escritor, que será apresentada no dia 30 de julho, data do seu aniversário, no 2º andar da Casa de Cultura. A programação completa está disponível no site ccmq.com.br. O programa Palavra de Professor retorna na próxima segunda-feira. Até lá!